Nessa nossa exposição de hoje, nós vamos ver que para superar o conflito espiritual, o cristão precisa de duas coisas: de exortação e esperança. Em todos os conflitos que a gente viver em nossa caminhada, em nossa peregrinação rumo aos céus, de duas coisas a gente precisa para resistir aos conflitos espirituais e permanecermos firmes na graça de Deus: de exortação de um lado e do outro lado da esperança. Esse texto que nós vamos ler agora, ele fala exatamente sobre isso. Eu quero convidar você a ler comigo 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 6 a 14. O tema da nossa exposição de hoje é o conflito espiritual. Façamos a leitura dos versículos 6 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Oremos. Pai querido, fala ao nosso coração através de Tua palavra e que a gente possa encontrar hoje o consolo, a exortação e a esperança que precisamos para vencer os conflitos espirituais aos quais estamos submetidos. Que o Senhor nos dê Tua graça mais uma vez de ouvirmos com o coração e transformarmos o que hoje ouvimos com da Tua palavra em uma vivência diária, uma vivência que reflete a nossa confiança em Teus ensinos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa exposição que nós vamos fazer hoje, a gente vai encontrar aqui, pelo menos nessas duas coisas que a gente precisa para superar o conflito espiritual, para cada uma delas, dois elementos constitutivos. Por exemplo, para a exortação, nós vamos encontrar Pedro nos convidando à humilhação e resistência. Isso está dos versículos 6 aos versículos 9, que agora acabamos de ler. E para a esperança, que é a segunda coisa que a gente precisa para resistir aos conflitos espirituais, a gente precisa de promessa e encorajamento. Portanto, isso vai do versículo 10 ao 14. Do 6 ao 9, vamos refletir sobre a exortação, como uma das coisas que a gente precisa para resistir ao conflito espiritual. Do 10 ao 14, vamos refletir sobre a esperança, não é? Que é mais uma dessas coisas que a gente precisa para poder resistir aos conflitos espirituais. Eu quero começar com vocês a partir do versículo 6 e 8. O primeiro aspecto da exortação de Pedro aqui é o aspecto da humilhação. Ele vai apresentar agora uma sequência de 3 imperativos. O primeiro imperativo é o da humilhação. O segundo imperativo, que nós vamos ler no versículo 8, é um imperativo que vai servir de transição, que serve tanto para o que ele está falando antes, como para o que ele vai falar depois. E aí encerramos com o terceiro imperativo, que está no versículo de número 8b, especialmente o versículo 9. Então, observe que, em primeiro lugar, nós vemos nesse versículo 6 a continuação de um raciocínio que Pedro estava trabalhando desde a última parte, quando ele, depois de se referir aos presbíteros, como nós vimos na nossa última exposição, ele agora se dirige a toda a igreja
convocando inclusive aos jovens que estejam sujeitos aos mais velhos, mas que toda a igreja se revista de toda a humildade no trato uns para com os outros. Então ele convida a igreja toda para que a igreja possa viver uma humildade no trato uns com os outros, porque existe um princípio, existe uma lei que se repete por Pedro aqui e que está presente em Provérbios capítulo 3, versículo 34, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, depois de apelar no final da exposição passada para toda a igreja se humilhar uns aos outros, para uns aos outros viverem de forma humilde, então Pedro vai partir para a conclusão da sua epístola, convocando agora uma outra humilhação. Se a humilhação da semana passada era a humilhação entre os irmãos, para que os irmãos pudessem provar da graça de Deus e ao mesmo tempo do consolo de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, nesse primeiro tópico dessa última parte da exposição de 1 Pedro, Pedro faz um convite à humilhação e ele diz assim: portanto, humilhem-se. Só que dessa vez não diante da congregação. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. É assim que Pedro nos oferece o primeiro elemento da sua exortação. O que um cristão que está enfrentando conflitos espirituais precisa ser exortado. Em primeiro lugar, ele precisa ser exortado à humilhação. Todos os cristãos, não importam qual seja a sua igreja, não seja qual lugar que vivam, não importa qual seja o sofrimento, não importam os contextos. A exortação sempre é um convite à humilhação. E não é uma humilhação mais diante dos homens, não é uma humilhação diante daquele que te ofendeu, daquele que te feriu, mas é uma humilhação diante do poder de Deus, uma humilhação diante da mão poderosa de Deus. Me dirijo a você nessa manhã para essa exortação que Pedro faz para a igreja se humilhar diante de Deus. Essa humilhação convoca a igreja não só a se submeter à poderosa mão de Deus, mas a tomar consciência de que ao se submeter de forma humilhada à poderosa mão de Deus, ela está reproduzindo o exemplo de Cristo. E Pedro, mais do que ninguém, sabe que Cristo é o exemplo dessa humilhação. Ele mesmo sendo ofendido, ele mesmo sendo vaticinado pela multidão, mesmo sendo perseguido pelo sinédrio, mesmo sendo humilhado com palavras, açoites, castigo e a humilhação toda da cruz. A Bíblia diz que Jesus se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Ele não quis sair de absolutamente nenhuma das situações que o próprio Deus havia colocado a ele, mas ele se humilha diante da poderosa mão de Deus por uma única razão. É a mão poderosa de Deus diante da nossa humilhação perante a ele que vai nos permitir atravessar o dia mau. Pedro quis atravessar as tentações da cruz sem se humilhar diante da poderosa mão de Deus e fugiu, quis encontrar uma saída particular, uma saída para o constrangimento da cruz, a vergonha da cruz, a humilhação da cruz. Então, quando perguntaram para ele se ele conhecia Jesus, ele nega 3 vezes. Nós podemos fugir da humilhação porque acreditamos que se fugirmos da humilhação vamos salvar a nossa pele, vamos nos livrar dos sofrimentos. E Jesus é o exemplo para Pedro de que aquele que tenta se livrar dos sofrimentos inerentes à vida cristã, este alguém vai encontrar sofrimentos não gloriosos. Os sofrimentos de Pedro representam a tristeza segundo o mundo. Para o cristão, na hora da vergonha, na hora da humilhação, só tem 2 caminhos: ou ele se humilha diante de Deus, ou ele foge da humilhação. E os dois ele vai encontrar sofrimento. A diferença é que o sofrimento daquele que foge da humilhação de Deus é vergonha em cima de vergonha.
vergonha, é uma tristeza segundo o mundo, enquanto aquela tristeza e sofrimento que vem diante daquele, que sobrevém sobre aquele que se humilha diante de Deus, é aquela que redunda em glória, é aquela que redunda em exaltação, é aquela que não termina em vergonha, é aquela que não termina em humilhação, mas termina em exaltação. Veja o que a palavra de Deus diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Essa é a diferença entre nós escolhermos fugir da vergonha para não sofrermos e enfrentarmos a vergonha, sofrermos, mas ao mesmo tempo sermos exaltados por Deus no tempo oportuno. A promessa de Deus nessa exortação é de que a humilhação perante a poderosa mão de Deus é aquela que vai dar a você o poder que você precisa para suportar a vergonha e perceber o dia a maneira como Deus exalta. E foi isso que Deus fez com Jesus. Jesus foi humilhado na cruz, mas no terceiro dia a palavra de Deus diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Um segundo elemento que faz parte dessa exortação, desse imperativo, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, está no versículo 7. E é muito bonita essa parte, porque aquele que está sob humilhação, aquele que diz, eu não vou negar o meu Senhor, eu não vou negar a humilhação que decorre do fato de eu seguir ao meu Senhor, mas vou abraçar essa humilhação debaixo da poderosa mão de Deus, deve aprender a jogar. Sabe quando você está com uma mochila pesada e você não aguenta mais carregar e você chega no lugar e você simplesmente despeja aquilo e aquele peso sai dos seus ombros? É disso que Pedro está dizendo. Lancem sobre ele, lancem sobre Deus todas as suas angústias, tudo aquilo que pesa, tudo que na hora da humilhação faz a mente pesar, o coração abater. Lance toda a sua ansiedade ao Senhor, porque Ele cuida de vocês. Deus vai cuidar da igreja quando ela estiver em humilhação. Então a exortação de Pedro à igreja a se humilhar é uma exortação que ao mesmo tempo convida a igreja a evitar a fuga do sofrimento, encoraja a igreja a enfrentar o sofrimento e a lançar as suas dores na mão de Deus. Pedro não está dizendo aceite essas dores e suporte calado. Pedro está dizendo coloque essas dores diante de Deus, lance as suas ansiedades, lance a sua angústia diante do Senhor e Ele tem cuidado de vós. O curioso é que essas ansiedades, elas não são frutos de um erro que a gente comete no caminho, de um vacilo que a gente comete no caminho. Mas, como a gente vem dizendo ao longo das outras exposições, esses sofrimentos que têm provocado essa inquietação no povo de Deus são perseguições que sobrevêm aos cristãos fiéis. E elas não estão à parte da vontade de Deus. É isso que deixa o coração do cristão pesado. Saber que estes sofrimentos e essas perseguições não virão àqueles que são que estão fazendo algo de errado como uma espécie de punição, mas elas são inerentes à caminhada e ao trajeto do crente fiel. E elas não estão à parte da vontade de Deus, ou seja, elas não são contrárias à vontade de Deus. O sofrimento que o crente passa por causa de Cristo está dentro da vontade de Deus, e é isso que nos torna tão angustiados, porque como Deus vai permitir que o seu povo ainda sofra a vergonha daqueles que perseguem o Evangelho? Porque nós vimos que as provações são parte essencial da vida cristã, no sentido de ser por meio delas que Deus purifica o seu povo. Deus purifica a sua igreja por meio das perseguições. Deus purifica a sua igreja por meio dos sofrimentos que ela passa por causa da sua fidelidade a Jesus. O seu sofrimento por causa de uma enfermidade, o seu sofrimento por causa de uma dor que diz respeito a algo inerentemente pessoal e particular, não tem o poder de purificar como tem os sofrimentos que você passa pela sua fidelidade à palavra de Deus. Aquele que obedece à palavra de Deus e sofre por ela. Este sofrimento purifica, este sofrimento nos santifica. A santidade é um trabalho em que o sofrimento, por causa da fidelidade a Deus, forja nosso caráter, meus irmãos. E por fim,
Os peregrinos não têm a escolha de viver sem serem humilhados. Eles não podem escolher uma vida não humilhada. Não lhes é dada, por isso é um imperativo: humilhai-vos, porque não há uma outra escolha entre não ser humilhado e viver uma vida humilhada. A vida do cristão é uma vida de humilhação. Não há escolha. E principalmente quando essa humilhação não é diante dos homens meramente por causa da fidelidade dos cristãos a Deus, mas da humilhação que se faz diante da poderosa mão de Deus, como Cristo assim o fez. Ele é o nosso modelo daquele que sofre humilhado diante da poderosa mão de Deus e não escolhe fugir do sofrimento como Pedro fez, mas enfrenta o sofrimento e por isso no terceiro dia é ressurreto dentre os mortos, exaltado, e hoje está sentado à destra de Deus Pai, reinando soberanamente o universo. O versículo 8, que é o versículo seguinte, é muito interessante porque ele começa dizendo: sejam sóbrios e vigilantes. Esse é o segundo imperativo. Esse segundo imperativo, ele fica entre os dois mais importantes imperativos que caracterizam essa exortação. A exortação, ela precisa ser, em primeiro lugar, um convite à humilhação e em segundo lugar, um convite à resistência a Satanás. Entre essas duas exortações, Pedro coloca uma exortação que serve tanto para a humilhação como para a resistência. Essa exortação diz: sede sóbrios e vigilantes. E ele não diz essa exortação apenas nesse contexto, meus irmãos. Se vocês lembram, por exemplo, quando a gente estudou 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, a gente vai ver Pedro dizer: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Nós vimos isso há poucos dias no capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios. E agora, mais uma vez, ele diz: sejam sóbrios. Lembram que essa palavra, nephol, ela é uma palavra que diz respeito é o contrário daquele que se encontra embriagado, daquele que se encontra bêbado, daquele que perdeu o equilíbrio, daquele que está com as suas emoções todas desgovernadas, daquele que perdeu o senso de real, perdeu o senso da realidade, está perdido, está completamente perdido. Ser sóbrio, portanto, aqui é ser o contrário daquele que está com a mente poluída, com a mente contaminada, com a mente enturvada pelas paixões, as paixões, o desespero, o medo do sofrimento por causa de Cristo, da fidelidade de Cristo, o medo do que os outros vão pensar, o medo de confiar em Deus, o medo de colocar toda a confiança em Deus. Tudo isso vai obscurecendo o nosso olhar, vai nos tirando, roubando o equilíbrio e ficamos como que bêbados, sem equilíbrio nenhum, sem uma firmeza, sem ter um lugar firme para nos posicionar e ficamos cambaleando de um lado para o outro. Então a primeira coisa que Pedro diz é: sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes em primeiro lugar, para nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, mas também para resistirmos a Satanás. Veja como Pedro diz no versículo 8, a parte B: resistam-lhe firmes na fé. Olha o contraponto aí. Você não vai resistir ao inimigo da sua fé bêbado de paixões, assoberbado de ansiedades. Por isso que você precisa lançar as suas ansiedades ao Senhor, precisa lançar a sua angústia ao Senhor, porque todo o seu desequilíbrio emocional vai jogar papel fundamental na sua resistência contra Satanás. Pessoas cambaleando na fé, pessoas cambaleando na confiança com o Senhor, pessoas que não confiam na palavra de Deus, ora confiam, ora não confiam, não conseguem resistir com firmeza a Satanás. Veja como Pedro descreve Satanás: ele anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Note que ele não está apresentando uma tentação ainda, ele só está apresentando uma ameaça. Quando a gente estuda o livro de Gênesis, um outro animal que tipifica Satanás na tentação, tenta Adão e Eva. E eles caem em tentação. E eles caem em tentação porque eles estavam emocionalmente
e desequilibrados com relação à palavra de Deus, não confiaram na palavra de Deus. A confiança na palavra de Deus, a confiança no que Ele diz, é a base pela qual alcançamos a firmeza necessária para resistir à tentação. Mas enquanto não vem a tentação, o que chega até nós? Ameaças, meus irmãos. As ameaças de que nada vai dar certo, as ameaças de que vamos sofrer, as ameaças de que vai doer, a ameaça de que no final das contas não vamos aguentar. Ainda não aconteceu nada, ainda não teve absolutamente nada, mas o leão está rugindo, a gente escuta o seu rugido, a gente escuta os seus passos, a gente percebe a sua presença, a gente sente o seu cheiro, e isso nos apavora. O que a Bíblia diz é de que precisamos ser sóbrios e vigilantes, precisamos lançar nossa ansiedade ao Senhor, confiar nele para que a gente tenha firmeza para resistir a Satanás, certos de uma coisa, de que nós não somos os únicos que estão sendo atacados por Satanás. Eu gosto muito de lembrar daquela passagem de 1 Reis 19, especialmente o versículo 18, quando Deus diz ao profeta Elias de que ele tinha conservado mais 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, enquanto Elias achava que só ele estava sozinho sofrendo por causa da sua fidelidade a Deus. Essa mania de nós nos vitimizarmos diante do sofrimento, essa mania de a gente achar que só a gente está padecendo e que mais ninguém no planeta, mais nenhum outro cristão está sofrendo por causa da palavra de Deus, que na sua igreja as pessoas não estão nem aí com o evangelho, de que na igreja as pessoas só querem saber de riqueza, dinheiro, poder e etc. E que só você está querendo servir ao Senhor e você está cansado e não aguenta mais. Essa maneira de observar o reino de Deus é não perceber que o reino de Deus não está centrado na sua fidelidade, mas na fidelidade do Senhor. A firmeza da nossa fé não está em nós, mas está em Deus. E todas as vezes que a gente esquece que o poder de Deus se manifesta no seu povo, ao redor do mundo, a gente só consegue ver a mão de Deus quando ela se opera em nós. Mas eu quero convidar você nessa manhã a ver o que Deus está fazendo em outras pessoas. Talvez o que você precise é ver como outras pessoas estão resistindo a Satanás. Você precisa saber que outros irmãos estão lutando para manterem-se fiéis ao Senhor. Você precisa saber que você não está sozinho, que no mundo inteiro existem pessoas que estão confiando no Senhor, estão lutando contra o pecado, estão lutando contra a sedução das suas próprias vontades e mantendo-se firmes no Senhor, resistindo a Satanás. Essa solidariedade do sofrimento dos cristãos, esta coisa que nos faz perceber que outros cristãos estão sofrendo no mundo, nos encoraja e nos faz perceber que precisamos ser exortados à humilhação e precisamos ser exortados à resistência a Satanás, mas para isso precisamos ser sóbrios, firmes na fé, firmes no Senhor. Na sequência, o que nós vamos ver é Pedro oferecer para a gente, agora, não mais exortação, mas esperança. A segunda coisa que alguém tem que ter em mente quando enfrenta os conflitos espirituais é de que não pode ser só exortada a humilhação e a resistência ao diabo. Ela precisa de uma mensagem de esperança e de encorajamento. E é assim que Pedro encerra a sua epístola. Em primeiro lugar, oferecendo uma promessa. Veja o que diz o versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à eterna glória depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá, olha só, aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. A esperança está em Cristo Jesus, que Deus nos chamou através dele e que através dele seremos firmados, fortalecidos, encorajados, fundamentados, firmados. Sua fé tem que estar em Jesus. Ele é que vai firmar você no dia mau. Ele é a tua esperança. Ele é que vai nas horas em que você se sentir cansado, as horas que você não aguentar mais. É Ele que vai fortalecer os seus joelhos cansados. É Ele que vai fortalecer a sua alma cansada. Não somente a mensagem de esperança de Pedro é uma mensagem
que promete um Deus que de toda a graça nos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar os nossos passos, os peregrinos sofredores, mas ele nos encoraja a continuar firmes nessa graça e a viver um amor fraterno. Veja como ele diz isso a partir dos versículos 12 e 13. Por meio de Silvano, que considera um irmão fiel, ou seja, de onde Pedro está escrevendo, existem amigos perto dele, existem pessoas próximas a ele. Silvano, por exemplo, é um irmão fiel. Ele escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Ou seja, a palavra de Pedro é para que fiquem firmes, porque tem gente do lado de cá. Pedro está em Roma, junto com Silvano, que muito possivelmente pode ter sido amanuense. Enquanto Pedro ditava, ele estava ali, não é, copiando. Alguns acham que não, mas há muita possibilidade de ver a presença de Silvano como um apoiador, um amigo fiel, um irmão fiel de Pedro. E é isso que a gente não pode perder de vista. Ainda que ele não tenha sido amanuense, ele está ali, junto de Pedro. Não somente isso, observe o versículo 13, aquela que se encontra na Babilônia, ele está se referindo a Roma em especial e não a Babilônia, como a gente vê no Antigo Testamento, né? Também eleita, ou seja, essa igreja de Roma, da qual Pedro está falando e escrevendo a carta, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Veja, Silvano, Marcos, Pedro não está sozinho, Pedro está rodeado de irmãos, Pedro está fazendo a obra de Deus com comunhão e ao mesmo tempo encorajando a igreja de Roma a encorajar, a saudar a igreja da Ásia Menor. Termina Pedro dizendo a toda a igreja: saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Veja, não está dizendo assim, ó, aperta a mão do seu irmão, né? Já viu aquela musiquinha que cantava na igreja antigamente? Aperte a mão, então, aquela desgraceira toda. Pensa o seguinte, o Pedro não está dizendo assim, ó, dê um cumprimento para o seu irmão, aperta a mão dele. Ele não está falando de algo frio. Aqui o beijo é a noção do abraço caloroso, é aquela proximidade que faz a gente se sentir perto, família. E nada mais duro para os nossos dias do que a ausência desse abraço. Porque é esse abraço que faz a gente perceber que somos igreja. Que os sofridos, quando se abraçam e se saúdam, eles se identificam naquele sofrimento que os purifica, naquele sofrimento que os torna santos, que não são as dores da vida meramente. Aquelas que às vezes nem sequer vêm do diabo, mas vêm por causa do pecado, pelo transtorno da natureza, como um vírus, por exemplo. Mas aquele sofrimento que molda em nós o caráter de Cristo, porque exige de nós obediência a Jesus. Esse sofrimento para sermos fiéis ao Senhor, que quando nos abraçamos e reconhecemos esse sofrimento uns nos outros, nos sentimos uma família. Minha oração é para que a gente nunca perca esse amor, para que a gente nunca perca essa comunhão, para que a gente se saúde, mesmo diante de tudo que a gente está vivendo. Uma igreja não vive sem afetos, uma igreja não vive sem o calor. Pedro não estava montando um seminário frio de pessoas que queriam estudar teologia. Pedro estava alertando peregrinos a caminharem juntos, porque a luta para obedecer ao Senhor é árdua. Meus irmãos, na semana passada, nós vimos que a conversão é uma sujeição ao senhorio de Cristo, mas hoje encerramos a nossa série vendo que a conversão é também um ato de confiança profunda na graça de Deus, que nos convida à humilhação, à resistência a Satanás, que nos dá esperança e que nos dá encorajamento para juntos, caminhando e peregrinando juntos, chegarmos ao destino que Deus quer nos levar. Se você ouviu essa palavra hoje pela primeira vez, e ao ouvir essa palavra diz assim, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer esse caminho de obediência e esse sofrimento que me purifica, eu preciso conhecer Jesus. Eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos e professar sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador encontra a salvação. E a você que tem reclamado dos sofrimentos, que tem desistido e tem, como Pedro, se afastado do sofrimento para se livrar das dores do sofrimento que vai te purificar, que vai te tornar firme, o sofrimento justamente que vai forjar seu caráter.
e tem te feito passar mais vergonha ainda, a vergonha de humilhar o nome de Jesus, e de não só humilhar o nome de Jesus, mas de viver uma outra tristeza, que é a tristeza do mundo, a tristeza profunda. Eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados, todos nós aqui hoje, nos arrependermos dos nossos pecados, ou para professarmos a nossa fé em Jesus Cristo, ou para pedir perdão a Ele, porque temos fugido do sofrimento que nos leva à exaltação em tempo oportuno, para fugindo do sofrimento achar que não vamos passar por dor nenhuma e encontrarmos uma humilhação pior, que é aquela que envergonha o nome de Jesus e nos faz vivenciar uma tristeza tão profunda. Quero orar com você para que Deus nos mantenha firmes, peregrinando na fé e na graça desse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, meus irmãos.